E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, nós vamos conversar com o professor César Gomes, docente efetivo de língua portuguesa e suas literaturas no ensino público do governo do estado de São Paulo, no município de Valinhos. Ele que coordena projetos de educomunicação e formação de professores em tecnologias aplicadas à educação da Secretaria de Educação de Valinhos. Professor César, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Bem, professor, o senhor foi investigar a questão das fake news. O que mais lhe impressionou nesse trabalho de pesquisa, professor? Bom, eu fiz uma investigação, que é uma investigação qualitativa, e ela, portanto, ela só se refere aos indivíduos que foram ali pesquisados. E foram duas escolas aqui da cidade de Campinas, onde eu moro, né, uma pública e uma privada, e em torno de 400 estudantes do ensino médio. E eles responderam entrevistas, responderam um questionário sociocultural e fizeram um teste com 10 questões que tinham questões factuais e não factuais, textos factuais e não factuais, envolvendo a questão das vacinas. O que mais me impressionou, e acho que os resultados dessa pesquisa, que foi em duas escolas aqui da cidade de Campinas, é que assim, a maioria dos estudantes eles se informam pelas mídias sociais, Instagram e Twitter, em sua maioria. No entanto, eles dão maior credibilidade às mídias tradicionais, que é a TV, os jornais, os sites noticiosos, os jornais impressos, e os veículos que gozam de menos credibilidade para eles são exatamente as mídias sociais, né? Então, é uma contradição bastante importante aí, e é um resultado que também ele se assemelha aos resultados de pesquisas quantitativas, feitas inclusive pelo Instituto Datafolha, em que os brasileiros apontam a TV como veículo de maior credibilidade, o rádio, com em torno de 50% a 60% de confiança nesses veículos. Tá, o trabalho envolveu, então, duas escolas, uma pública, outra privada, e os alunos, então, eles respondiam questões principalmente relacionadas às vacinas, né? E eles teriam que identificar se essas informações, elas eram verdadeiras, insustentáveis, imprecisas, impostoras, sátiras, falsas ou patrocinadas. E como é que ficou o resultado, professor? Olha, a grande maioria dos estudantes, quando a informação circulava no veículo da mídia tradicional, eles classificavam como verdadeiras. Então nós temos em torno de 80% a 90% das respostas como factuais, quando essa notícia circulava nas mídias tradicionais, G1, Estado de Minas, Folha de São Paulo. Quando ela circulava em blogs apócrifos, aí dependia, porque essas notícias normalmente elas são imprecisas, porque os autores eles colocam dados factuais, misturam pesquisas que não existem, forjam fontes de informação, então é muito mais difícil. Nesses casos, 50% dos estudantes normalmente identificavam essas fontes, outros 50% não. Mas tem um dado importante aí, que quanto mais o texto vinha no formato jornalístico, ou seja, o lead, que são as perguntas do quem, como, quando, onde, porquê, a pirâmide invertida e tal, o que acontece? A tendência dos alunos era classificar essas informações como factuais, ainda que elas estivessem num blog assim, sem credibilidade, um blog apócrifo, né? Então, isso foi bastante marcante. Quando a gente tem a notícia patrocinada, que é honesto, né? A notícia patrocinada, vários veículos têm, né? Então, ou seja, quando uma empresa ela paga para ter uma propaganda, só que essa propaganda vem no formato de notícia, né? Então, só que vem claro ali, né? Conteúdo patrocinado. 80% dos estudantes não identificaram essas informações como conteúdo patrocinado. Então, esse resultado, ele se assemelha ao estudo realizado em Stanford, em 2016,
em que também em torno de 90% dos estudantes já de nível superior, nesse caso, né, de Stanford, também não identificavam o conteúdo patrocinado. Então, eu tive contato com essa pesquisa e eu resolvi verificar que isso os nossos estudantes também conseguiam, e o resultado foi bastante semelhante, né? Em termos de diferença entre escola pública e privada, não teve muita diferença quanto a gente supõe, né? Como supõe, a gente normalmente vai dizer, olha, teve uma diferença muito grande. Não teve. A principal diferença que eu notei foi quando se tratou de uma sátira. Tinha um teste que é do sensacionalista, que na época ele circulava dentro da revista Veja, né? Então, talvez por estar dentro de uma revista da imprensa tradicional, os estudantes da escola pública tiveram mais dificuldade. Então, apenas 17% dos estudantes identificaram esse conteúdo como sendo uma sátira, deram, em sua maioria, como uma notícia factual. Já os estudantes da rede privada, 56% identificaram, né? Uhum. Então, os principais resultados são basicamente isso. Logicamente, um pouco tem como aprofundar essa análise, mas rapidamente dizendo, esse foi o resultado mais importante para mim. Considerando as respostas que apontavam verdadeiras e falsas, professor, como é que o senhor avalia o senso crítico de leitura do seu público-alvo? Então, eu acredito que assim, no contexto em que foi aplicada a pesquisa, eles têm um senso crítico apurado, uma boa parte dos alunos, porque muitos tinham que justificar suas respostas, né? Então, eles, em sua maioria, eles davam justificativas interessantes sobre a credibilidade da fonte, sobre a credibilidade do veículo, né? Então, eles conseguem fazer essa leitura mais crítica do mundo, né? Porque eu também fiz com 10% desses 400 estudantes, eu fiz entrevistas, e aí eu perguntei sobre negacionismo científico, se na escola eles tiveram aula sobre vacina, se discutiam em sala de aula sobre essas questões, se aparecia a questões sobre como a Terra é plana, etc, etc. E em sua maioria, eles apresentaram uma visão bastante próxima da ciência, né? Então eles são até bastante duros, né, com as pessoas que negam a eficácia das vacinas, e eles não têm, o que eu posso dizer assim, eles não têm uma predisposição ao negacionismo, uma predisposição a duvidar da ciência, né? Então, eu acredito e é por isso que eu digo que, assim, quanto mais cedo a gente começa a conversar com essas crianças sobre essas questões, principalmente a educação midiática, né, que é o que eu defendo, a gente vai, daqui a um curto período, médio período, eu diria, ter uma sociedade uma leitura muito mais crítica dos meios do que a gente tem hoje, isso pode ter certeza. Agora, é preocupante, né, professor, quando o senhor detecta no estudo que os adolescentes se informariam de forma majoritária pelas redes sociais, e nesse cenário o WhatsApp aparecendo com 56% dos alunos? É bastante preocupante, realmente, porque no WhatsApp circula de tudo que a gente sabe, né? E não tem um filtro, não tem uma curadoria, não tem nada. Então, agora, aí eu acredito que assim, tem duas questões, né? Uma questão é a facilidade, né, que o WhatsApp e a notícia pula na sua frente, você não vai atrás, né? As pessoas compartilham assim, o dia todo notícias, informações, é uma facilidade, né? Então, do que você entrar num site, verificar uma notícia e tal. Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa disposição, porque, enfim, principalmente o adolescente, ele está preocupado com outras coisas, né? Mas, digamos assim, de mais diversão, né? No tempo livre dele. Agora, uma outra questão também é o zero rating, que eu abordo também na pesquisa, que seria um fator importante, que muitos deles não têm, principalmente os da rede pública, crédito para, de repente, visitar um site para noticioso. Então, muitos deles têm aquele plano pré-pago em que você tem só as mídias sociais de graça. Então, você põe o crédito ali, 10, 15 reais, e a operadora ela te dá um período
eu não sei exatamente quanto, nem durante quanto tempo, quantos megas durante quanto tempo, mas você pode navegar pelas mídias sociais, né? Mas se você clicar no link e sair dali, você já não tem internet para isso, né? Então esse problema do zero rating é um problema que o governo precisa pensar. Agora o governo tem um departamento de educação midiática, precisa pensar em conversar com as operadoras para que isso, porque a informação é um direito do cidadão, né? Então ele não pode ficar restrito no seu direito de informar. Então, mas eu acredito que mesmo que a gente está caminhando para uma regulação do WhatsApp, eles estão falando aí da lei das fake news, e eu não sei se isso resolve, porque sempre o pessoal da desinformação dá um jeito de burlar, de criar novos mecanismos para enganar as pessoas. Então, esse é um problema sério. Mas eu como professor, eu já levei a mídia para dentro da sala de aula, né? Então, no ano de 2012, aqui em Campinas, tinha um jornal chamado Correio Popular, e eles mandavam jornais para as escolas, né? E a gente lia com os alunos os jornais e todos os dias, né, as principais notícias, e fazia um trabalho com eles. Então, eu acredito que esse é um bom caminho para a gente começar a levar a mídia para dentro das escolas, né, os veículos de mídia. Por que não o rádio, né? Tem o projeto Educom da cidade de São Paulo, que os alunos produzem um programa de rádio. Então, existem vários projetos aí de educação midiática em que os alunos podem descobrir, talvez eles não saibam, essa questão também, de que dá para se informar por outros meios que não o WhatsApp. Agora, considerando, inclusive, que o seu trabalho junto ao programa de mestrado coincidiu com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, e aí você vivenciou todo um quadro de polarização ideológica. O que isso refletiu no trabalho, professor? Então, eu no começo do projeto em 2019 ia pesquisar eleições, fake news e eleições. E aí eu conversei com a orientadora, Graça Caldas, jornalista e pesquisadora, e eu falei, vamos para a vacina, porque é um tema mais tranquilo. Isso em 2019, porque a gente tinha só a questão da febre amarela, a vacina da gripe, né, que estava um problema. Mas em 2020, com a chegada da pandemia, tudo mudou, porque o governo ele assumiu uma postura claramente de negar a eficácia das vacinas e de apostar em remédios com eficácia não comprovada. Então, eu estava escrevendo nesse momento um capítulo, eu tenho um capítulo, né, sobre a vacina, sobre a história da vacina, sobre a história do movimento negacionista, e eu comecei a escrever para o blog de ciências da Unicamp, né, o blogs Unicamp.br, que lançou o especial Covid, né, e eu ia lançando a cada 15 dias eu escrevia um texto, porque as coisas estavam acontecendo naquele momento, né, pessoas duvidando da eficácia da vacina, médicos lançando manifestos, alguns médicos, né, do Conselho Federal de Medicina lançando manifestos em favor da cloroquina. Então, e eu fui vivenciando desse momento. Então, assim, ao mesmo momento que eu ia escrevendo para o blog, eu ia usando coisas da dissertação, né, que eu estava escrevendo, para poder também fazer o debate. Então, ele é um texto que ele foi, assim, se moldando também com as questões da pandemia, né, porque eu fui meio que escrevendo para o blog de ciências sobre as questões que estavam acontecendo ali da vacina, e também eu estava escrevendo um capítulo sobre vacina, né? Então, assim, foi difícil, né, porque era bastante triste a gente abrir o jornal, ou abrir um site e ver o próprio presidente dizendo que não ia comprar vacina, enfim, essas coisas que a gente ouviu, né? Então, foi bastante difícil, né, doloroso até, mas foi de bastante aprendizagem também. Agora, considerando o resultado do seu estudo, da sua pesquisa, professor, e considerando também que as próprias escolas públicas, né, não têm, assim, projetos específicos sobre desinformação ou educação midiática, como é que o senhor vê esse cenário? Então, eu acredito que algumas escolas, né, não só no Brasil, mas no exterior, elas têm, principalmente as escolas privadas, elas têm disciplinas eletivas, aquelas em que os alunos escolhem cursar, né, disciplinas de produção de mídia, de leitura crítica de mídia. Hoje, eu acho muito difícil, no cenário atual,
alguma coisa a ser feita, porque os professores das disciplinas português, principalmente geografia e história, que tem mais afinidade com esse tema da desinformação, eles estão com muito conteúdo para ser trabalhado, né? Então eles não dariam conta. Eu acredito que nós temos que trilhar o caminho de colocar a educação midiática na grade escolar, mas não para tirar outra disciplina, né? Mas incluir essa disciplina na grade escolar, porque aí, com o professor formado também nessa área aí, eu acredito que a universidade tem um papel bastante importante nisso, de criar especializações em letramento midiático, para formar profissionais tanto de comunicação quanto de educação, para que vá para as escolas, para que eles vão para as escolas e façam essa reflexão com os alunos, né, dentro da grade escolar. Porque, mesmo no estado de São Paulo, ele tem uma iniciativa de uma disciplina chamada tecnologia. Mas dentro dessa disciplina cabe tudo, né? Então, assim, muitas vezes você acaba falando sobre tudo e não fala sobre nada, né? E os professores normalmente não têm uma formação adequada, eles não dão formação. Então o professor recebe uma apostila e vai para a sala de aula e lê a apostila com os alunos, né? Então talvez esse não seja o melhor caminho. Mas no caso de São Paulo, que já tem uma disciplina de tecnologia, nós temos... eu estou falando de São Paulo porque eu moro aqui, né? Não sei se outros estados também têm, mas eu diria que esse é um caminho. São Paulo está no meio do caminho, eu diria, né? Agora falta colocar uma formação adequada para os professores e contratar pessoas realmente com formação para que isso seja implementado de maneira satisfatória. O governo federal teve a iniciativa exatamente de criar a Secretaria de Políticas Digitais, né? E que deve contar, inclusive, com o Departamento de Educação Midiática. De que forma isso pode refletir num avanço, professor? Então, pelo que eu li no texto da lei, você tem lá 4 prioridades. Dentre as 4, 3 são referentes à segurança na internet, né? Uso responsável da internet, agressões e discurso de ódio. E um dos objetivos, né, dentre os 4 são relacionados à educação midiática. Eu acho que é um começo. Acho que é um bom começo, melhor do que não ter nada, né? Foi uma luta também da Associação Brasileira de Educomunicação, que fez um lobby bastante grande, né, junto à eleição do presidente, né, no momento até da campanha e depois quando ele se elegeu. Então, no primeiro dia de governo, ele assina esse decreto criando esse departamento, essa secretaria, né? Então, acho que é um começo, né? Então, assim, agora vai depender também de quem ocupa essa pasta. Depois eu também não tive mais informação de quem vai ocupar a pasta e qual que é a visão que tem, né? Se tem uma visão progressista da educação midiática ou se a gente vai ficar só apagando incêndio, né? Porque quando a gente vai ficar combatendo, não que não seja, mas assim, se você só vamos combater o discurso de ódio, vamos combater as fake news e não aposta na educação, né, você acaba só apagando incêndio. Então, eu acredito que quem ocupar essa pasta tem que ter uma visão de investir pesadamente na educação para que e principalmente assim, quem está espalhando fake news hoje, quem está produzindo, não está mais na escola, né? Então também esse departamento, por ser um departamento em nível nacional, tem que pensar também em alguma política voltada para a educação dos adultos, né, que já não estão mais na escola. Então eu acho que dentro dessa perspectiva, eu acho que é bastante importante ter uma secretaria em nível federal e que as secretarias, que os governos estaduais copiem também, né? Porque até então eu só tenho notícia do governo federal. Na sua opinião, educação midiática deveria se transformar em disciplina para integrar a grade curricular? Com certeza tem, porque não tem como você inserir mais um conteúdo na grade do professor. Então, assim, eu sou professor de português, né? Então, esse livro de português tem 200 e tantas páginas. É difícil você chegar até o final do ano e cumprir todo esse conteúdo. É muito difícil. Então, de alguma forma, aparece lá pelas tantas fake news, informação, mas é uma matéria durante o ano, né? Então, assim, depois que se fala daquilo, não se fala mais. Então, eu acredito que essa reflexão tem que ser constante, porque
conforme a gente tem visto, os nossos adolescentes, eles estão, não 24 horas, porque eles dormem, né? Mas praticamente o tempo todo conectados, né? Eles estão aí produzindo coisas para o TikTok, produzindo para o YouTube. Então, a educação midiática, né, de acordo com a linha que eu sigo também, que é do sociólogo David Buckingham, ele propõe uma leitura e uma reflexão crítica dos veículos de mídia, uma reflexão crítica dos meios de comunicação, uma reflexão crítica do mundo que a gente está vivendo, né? Então, não se faz isso em uma aula ou duas, de forma alguma. Então, é preciso realmente ter uma disciplina que trabalhe com esse tema, né? Como eu disse, com pessoas formadas para esse fim, para que a gente consiga realmente ver cada vez menos isso que a gente vê todos os dias, né? Cyberbullying, racismo, nazismo, alunos que invadem escolas para agredir professores, mas antes eles apresentaram essas intenções nas mídias sociais e ninguém fez nada. Então, quer dizer, eu acho que isso é um problema que está agora e que não vai ser resolvido do jeito que nós estamos fazendo, porque a gente, francamente, está brincando de combater a desinformação, nós não estamos trabalhando com seriedade. Essa é uma verdade que tem que ser dita. Conversamos com o professor César Gomes, coordenador de projetos de educomunicação e formação de professores em tecnologias aplicadas à educação, da Secretaria de Educação de Valinhos, São Paulo, a quem cumprimentamos pelo trabalho e agradecemos pela entrevista, professor. Muito obrigado, sempre à disposição, quando precisar, estou às ordens. Bom dia. Bom dia, professor, também. Muito obrigado pelo convite.